Nos meses mais frios do ano, uma criatura com fome insaciável por vidas humanas percorre as florestas em busca de presas. Seu nome é o Índigo. O Índigo é uma criatura extremamente rápida e possui força sobrenatural. Podem caçar independentemente do terreno e da temperatura do ambiente. Se diz que quanto mais velho o Índigo, mais forte ele fica, sendo alguns tão poderosos que são capazes de controlar criaturas da floresta, e outros inclusive podem controlar o clima. Se diz que alguns dos mais velhos poderiam invocar uma escuridão capaz de tapar o sol por um período de tempo, facilitando a sua caça. As origens das histórias e relatos sobre o Índigo vêm de áreas do norte da América do Norte, em regiões como as florestas da fronteira entre Canadá e Estados Unidos, a região dos Grandes Lagos e a região da costa do Atlântico, ambos nos Estados Unidos. Nessa área habitavam várias tribos indígenas que temiam extremamente essa criatura durante os invernos mais severos. Se diz que nessa época do ano, em que o frio e a fome se espalhavam entre as tribos, o medo do Índigo se tornava extremo. Quando ele se aproximava, se movendo com velocidade pelo topo das árvores enquanto gritava, seu cheiro de morte e decomposição poderiam ser sentidos de longe. Alguns dizem que uma tempestade de neve o acompanharia sempre. Há algumas variações quanto à aparência do Índigo. A versão que se tornou mais popular ultimamente por ter aparecido em filmes e programas de TV é de uma criatura gigante, normalmente com chifres de alce no lugar das orelhas, ou um ser metade homem, metade alce. No entanto, essa versão não é encontrada nos relatos originais das tribos indígenas, tendo sido criada no século XX em histórias de terror. A versão que seria a mais real, que foi descrita em forma de relatos por muitos membros de tribos ao longo do tempo, é de uma criatura que se parece mais com um corpo em decomposição e subnutrição. A pele sobre os ossos é extremamente fina, sendo da cor branca ou cinza. Possui unhas afiadíssimas que usa para partir suas vítimas em pedaços. Existe uma outra versão menos conhecida dessa criatura, que o retrata como um gigante de gelo, e esse gigante não pararia de crescer nunca. Isso porque cada vez que ele se alimenta de uma pessoa, ele cresce proporcionalmente ao tamanho dessa. Por incrível que pareça, muitos dos Índigos começaram como humanos e somente depois se transformaram. Se diz que pessoas que praticaram o canibalismo se transformam em Índigos. Além disso, se diz que mesmo sem se transformar fisicamente, alguém pode virar um Índigo. Pessoas que estivessem em estado de turbulência interna correriam o risco de se transformar em um Índigo. Além desses, algumas comunidades indígenas acreditam que a transformação também pode ser causada por desequilíbrio espiritual, ou por escolher priorizar a si mesmo ao invés de toda a comunidade, ou seja, egoísmo. Algumas pessoas veem o Índigo como um grande monstro. No entanto, outras o veem como uma criatura capaz de possuir outros indivíduos. Mas a possessão pelo Índigo não é como uma possessão demoníaca. Ele escolhe cuidadosamente suas vítimas e lentamente se alimenta de sua sanidade. Entra na mente deles e envia incontáveis e indescritíveis pesadelos. Então, incapazes de dormir, começam a experimentar sensações de queimação por todo o corpo, o que é conhecido como febre do Índigo. Algumas pessoas que se diziam acometidas dessa condição já foram avistadas correndo nus à noite, em plena floresta, procurando se livrar da queimação.
Mas há casos ainda mais graves que envolvem o índigo. Em 1878, um nativo americano foi julgado e condenado por matar e comer a toda a sua família durante um inverno. Ele afirmou estar possesso pelo índigo durante o ato. Outro caso é de Jack Fiddle e seu irmão Joseph. Jack era o chefe de sua tribo e acabou matando dezenas de pessoas, dizendo que todas essas estavam possuídas pelo índigo. Ele e seu irmão acabaram sendo condenados à morte, porém ele se suicidou antes da execução, enquanto seu irmão acabou sendo executado. O índigo é uma criatura muito poderosa do folclore da América do Norte. Ele é tão influente que por um tempo houve uma condição psiquiátrica chamada de distúrbio de índigo, quando uma pessoa acredita ser um índigo e desenvolve apetite incontrolável por carne humana. No entanto, notou-se uma redução drástica tanto dos relatos de índigos quanto da ocorrência do distúrbio de índigo durante o século XX. Mas por precaução, se prepare extremamente bem para o inverno, para jamais precisar sair na floresta e no frio à noite. Nunca se sabe o que pode estar à espreita.